bateu pro gol. Está no ar mais um TV UERJ Esporte. Hoje com o nosso amigo Alex Escobar. Tudo bom? Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Prazer Nosso estar amigo aqui, Pedro Logato, seu casado de sempre. Tudo bom, cara? Pô, só tem esse, cara? Só. Por favor, Pedro, dê início à nossa entrevista. Alex, a gente estava falando aqui, né, ele falou do rock bola. Eu queria saber se você, o que você gostou mais de trabalhar? Não gostou mais, mas a diferença entre televisão e rádio. Eu acho que o rádio, talvez você tenha assim uma responsabilidade menor, e aí você tem também uma margem para criar muito maior do que na televisão, né? Também tem a vantagem de você poder fazer um programa de chinelo, bermuda, pé na mesa, sem fazer a barba. São grandes vantagens. Ninguém saberia que eu sou careca, mas tem algumas vantagens muito legais, assim. O grande problema do rádio é a briga contra o silêncio, né? Porque no rádio o silêncio assim, ele incomoda demais. 3 segundos de silêncio absoluto, parece que a rádio saiu do ar e você está tendo um grande problema. Então você não tem muito tempo de pensar e desenvolve ali, para ser um apresentador de um programa de rádio, você tem que desenvolver um improviso muito bom mesmo, né? Tem que ser muito bom de improviso. E aí serve como uma escola muito boa para a TV, né? TV, o que muda na verdade é que tudo que você fala tem uma repercussão muito maior, então você tem que ter uma responsabilidade maior e tem que aprender a encarar a câmera, né? E no início é um negócio um pouquinho dramático, assim, meio tenso, porque é difícil você colocar na sua cabeça, encarar a câmera como mais uma pessoa que você está se dirigindo, né? Ficar à vontade diante da câmera, saber onde coloca a mão, em que momento olhar para a câmera ou olhar para o apresentador, né, e tal. Isso leva um tempinho para se acostumar, né? Uns menos, outros mais, mas eu acho assim que em termos de prazer, são prazeres diferentes que a gente tem no rádio ou na televisão. O fato de ter uma repercussão maior na TV, por exemplo, é prazeroso, é legal, né? Ser reconhecido é bacana, as coisas que você fala ter uma repercussão maior, as pessoas te abordarem na rua para falar sobre o que você falou, você vê muito mais assim, a repercussão do seu trabalho quando você está na televisão, né? E é muito prazeroso, mas o rádio te dá uma liberdade maior. Assim, você falou de rádio, TV e tal, mas não tem vontade de trabalhar mais com a área de jornal impresso, coisa assim? Puxa, cara, nem me imagino, sabe, em jornal, porque, sei lá, estou tão ambientado com a televisão já, e eu não me considero nem assim, eu não sei se eu saberia ter um texto de jornal, que também tem as diferenças, né? Eu me sinto hoje bem como apresentador, já fui comentarista, mas não consigo me imaginar escrevendo para jornal, não. Eu acho que é um talento, ninguém sabe fazer tudo, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para a carreira profissional também, muito claramente. Ninguém sabe fazer tudo. O importante é você descobrir onde você se dá bem. Procurar fazer de tudo um pouco, sim, aproveitar a oportunidade de surgir, eu falo pra caramba, até aproveitando para contar uma história aqui, né? Quando eu fui para o rádio, eu conversando com o diretor da rádio, tinha lá a JBFM e a Rádio Cidade. A JBFM mais adulta, né, e tal, e a Rádio Cidade era uma rádio rock, de jovem, tal. E aí eu disse para ele o seguinte, falei, poxa, eu me identifico muito mais com a Rádio Cidade, o meu estilo é mais Rádio Cidade, sendo que eu nunca tinha feito rádio, né? E aí ele falou para mim, pô, não, você não tem estilo. Você nunca trabalhou em rádio, então você não tem estilo. E a oportunidade que eu tenho para você é na JBFM. Se você quiser, é essa. Então ali serviu como um aprendizado para o resto da minha vida profissional, sabe? Você tem que estar pronto para a oportunidade de surgir, né? E depois você, se conseguir fazer a coisa que você sempre sonhou, que você acha que tem o dom e tal, melhor. Mas a primeira oportunidade é a que aparecer. Você falou assim, de ser apresentador e de comentar jogo. Você também vê muita diferença assim, entre apresentar, comentar jogo, sentar numa bancada e discutir a rodada? Total diferença, né? Total. Assim, ser comentarista, eu acho que é até um pouco mais fácil no sentido assim que você, para fazer parte de um programa como comentarista, você na verdade não precisa se preparar para aquele programa. O comentarista ele tem que estar sempre bem informado. Acho que o pulo do gato é esse. Você está sempre lendo, se informando por dentro de tudo que está acontecendo, para que você encara qualquer programa. O apresentador não, ele tem um envolvimento na edição de imagens, falando da televisão, né?
na edição de imagens, que imagens você vai utilizar para ilustrar o que você vai falar, que lances mostrar, de que forma abordar. Você tem muito mais preocupações. Eu tive que aprender como apresentador a assistir a um jogo de forma diferente. Eu assistia todo jogo de futebol, preocupado com a tática que estava sendo utilizada, com os jogadores, como é que eles estavam se saindo, e hoje eu tive que aprender a assistir a um jogo buscando as histórias interessantes dentro daquele jogo, porque o programa que a gente faz é assistido por pessoas mais velhas, por mulheres que não estão tão interessadas assim em futebol. Então a gente tem que procurar atingir todo tipo de público, a abordagem é outra. Então assim, são muito mais preocupações que você tem como apresentador, é mais difícil, eu acho. Você que não teve uma experiência tão boa assim com o ex-técnico de seleção, eu queria que você comentasse um pouco a história desses técnicos não tão simpáticos, como o Luiz Ramalho, agora o Filipão, que olha, cara, são simpáticos. O que eu acho é o seguinte, é muito difícil mesmo você lidar com crítica, né? Não é fácil. O jornalista tem que entender isso e mais. A gente critica, tem que aprender a ser criticado também. Mas quando o cara passa do limite, que foi o caso do Dunga, o que ele precisa entender é que ele não está atingindo só ao repórter. E no meu caso, eu nem fiz pergunta a ele, não estava nem olhando para ele. Mas enfim, às vezes o cara faz uma pergunta que não é bem encarada pelo técnico. Ele precisa entender naquele momento, ter frieza, para entender que ele não está ofendendo só aquela pessoa, ele está entrando na casa das pessoas, né? Então, dependendo da palavra que ele for utilizar, ele está agredindo quem está em casa e que não tem nada a ver com aquela treta ali, com aquele problema que ele tem com o jornalista, né? Então, ele depois até pode tentar resolver a questão de outra forma, pessoalmente, debatendo a questão com o cara, mas diante das câmeras é preciso resgatar um pouco de educação, que aliás, portanto, numa faculdade, né, eu acho que o problema mais grave que o país tem hoje é educação, em todos os níveis, né? E o futebol, o ambiente do futebol, o ambiente do esporte, ele é um retrato do que acontece no país. Falta muita educação para a gente. Aproveitando que você começou falando de futebol, vamos falar de campeonato brasileiro. Está em voga Claro. aí, vamos falar de campeonato brasileiro. Você acha que o Botafogo chega? Você acha que o Fluminense continua se mantendo ali na ponta? O Corinthians leva? O que você acha? Eu acho que o Botafogo chega. Chega, daí não passa. Entendeu? Chega no final do campeonato. Não, chega. Já foi demais. Mas já tá bom o Botafogo. Mas numa boa. O Botafogo ele tem problemas seríssimos. Ele perdeu simplesmente os melhores jogadores. Perdeu o Herrera, que é um cara que nesse momento está fazendo falta demais, porque é um cara que tem sangue quente na veia, né? Um cara que tem uma vontade de ser campeão maior até do que a média dos jogadores, né? Um cara comprometido demais com vitória. Michael Suel, que era o melhor jogador tecnicamente falando, machucou. Fábio Ferreira, zagueiraço, estava muito bem no time, poxa, também machucou. Então o Botafogo hoje vive assim de a família que o Joel consegue fazer, ele consegue fazer o time correr e se dedicar como poucos treinadores conseguem, né? Mas eu vejo o Botafogo jogando no extremo limite dele, sabe? Enfim, vai ficando por aqui mais um TV de Esporte, com a ilustre presença de Alex Escobar. Imagina, cara. Bom, prazer estar aqui. Enfim, obrigadão pela presença. Valeu, obrigado. Tá bom, vai pelo Não, de forma alguma. Sai você com as mãos apertadas. Até a próxima conexão. Até. Não existe Tá uma começando a ficar careca já tá no caminho. Quando o Marcelo Barreto falou que você com a minha idade tinha mais cabelo que ele. Como? Tinha 19. Chega um pouquinho. Eu tinha mais. Eu comecei a ficar careca pra valer mesmo, assim, com 27. Tá foda, irmão. Carlos bateu pro gol! Gol!